Vinícius de Moraes fez dos olhos da amada um poema. Em Pela Luz dos Olhos Teus, Tom Jobim cantou o amor. Maria Bethânia também não ficou atrás ao interpretar Olhos dos Olhos. Mas por que os olhos? Há quem diga que dos 5 sentidos que temos, a visão, pode-se dizer, é a mais importante, a mais delicada e romântica. Quem nunca ouviu que os olhos não veem, o coração não sente, ou um olhar vale mais que 1000 palavras. Através dos olhos conhecemos, memorizamos, transmitimos nosso estado de espírito, humor, personalidade, nossas emoções. Mas será que você tem cuidado dos olhos? Muito boa tarde, o programa Ponto de Vista está apenas começando. Hoje nossos convidados são 2 especialistas em oftalmologia, o médico Fábio Casanova e Edilana Sá. Obrigada por terem vindo e a gente vai começar perguntando para vocês, na opinião de vocês, se vocês concordam que os olhos são a parte mais sensível do corpo humano. Edilana. Boa tarde. Concordamos sim, devido à sensibilidade que a córnea tem, bastante inervada. E assim, quando também o olho é acometido por algum corpo estranho, o grande incômodo que causa ao paciente. E às vezes ela até se surpreende por um corpo estranho tão pequeno trazer tanto incômodo. Doutor Fábio. Também concordo. O olho é um sistema bem interessante, bem complexo. Só para você ter uma ideia, todo o nosso cérebro é composto por trilhões de neurônios. 40% deles são voltados só para a nossa visão, os outros 60% para o resto de todo o organismo. Além disso, o cérebro tem um prolongamento e saem nervos, chamados pares cranianos, são 12. Desses 12, 6 são para o olho. Então, e o resto para o resto do organismo também. Então a gente tem uma estrutura muito complexa e muito sensível e é por isso que a gente tem uma importância muito grande na nossa visão. Quer dizer, é muito delicado. A gente recebe um murro, um taco, uma pancada em qualquer parte do corpo, fica roxa, dolorida, põe gelo, passa um creme, uma pomada, mas no olho o estrago é grande. Com certeza. É verdade. Bom, nós temos recebido aqui muitas perguntas quando a gente divulgou que hoje a gente estaria debatendo, falando sobre os cuidados com os olhos. E a gente vai começar a colocar algumas perguntas para que vocês possam responder e ajudar a tirar as dúvidas de quem está em casa. Nós temos aqui a Maria de Fátima, que mora no Alto dos Carneiros. Ela perguntou para a gente o seguinte: quais são as doenças que podem atingir os olhos? Doutor Fábio? Temos centenas de doenças. Em várias faixas etárias. Existem doenças mais comuns, doenças mais simples, doenças mais raras. Todas as camadas do olho podem ser acometidas, doenças na face externa do olho, na superfície ocular. A mais comum é a conjuntivite, a pterígio, que é a canosidade crescida na parte branca do olho. Internamente, a mais comum é catarata, as mais comuns são catarata e glaucoma. E na parte de trás do olho, na retina, também temos N doenças que acometem a retina. Uma das mais comuns é a retinopatia diabética e tem uma outra doença importante também, que acontece depois dos 60, 65 anos de idade, que é a degeneração macular relacionada à idade. Além do nervo óptico, tem neurites. Então, cada partezinha do olho... Tem muitas doenças que atingem os olhos. Infecções, inflamações, doenças degenerativas, distrofias, doenças genéticas. Cada uma desse tipo de doença, cada uma dessas, podem dar na córnea, na íris, na úvea, no cristalino, na retina, no nervo óptico. Mas existe uma idade, né? Por exemplo, determinado, o senhor citou aqui que algumas doenças, né? Ou pelo menos foi uma que o senhor citou, que é após os 65 anos. Existem Isso. doenças específicas que têm uma faixa etária que elas atingem mais? Sim, existem. E existem as doenças congênitas, que normalmente elas se manifestam na infância, e, assim como outras doenças também características de faixas etárias específicas. A catarata também está mais voltada a partir dos 50 a 60 anos, mas pode acontecer precocemente outros tipos de cataratas. A degeneração macular, como o Dr. Fábio comentou, também é específica mais do idoso. Então, cada faixa etária tem uma certa peculiaridade, sim. Tá. O Pedro Henrique, que mora no Vasco da Gama, ele pergunta-se o seguinte: o que é vista cansada, Dr. Fábio? Vista cansada é algo que vai acometer todos os pacientes. Todo mundo, depois dos 40 anos, vai ter dificuldade para enxergar para perto. Então, o paciente que nunca usou óculos, após os 40 anos, ele começa a ter que esticar o braço para ganhar o foco de leitura. E chega um ponto que ele não consegue mais. Isso a gente chama de vista cansada. O nome correto é a presbiopia. Mas o meu tio tem 50 anos e ele lê sem óculos. Aquelas pessoas que conseguem ler depois dos 40 anos sem óculos é porque são míopes. Então, o míope ele tem que tirar o óculos para ele ver de perto. Mas não é que ele não tenha a vista cansada. Ele tem a vista cansada,
Só que o grau da vista cansada é um grau positivo e a miopia é um grau negativo. Então, a miopia ela compensa a presbiopia. Tanto é que o paciente míope não consegue ler com óculos após os 40 anos, a não ser que ele use o óculos multifocal. E o óculos multifocal é aquele que vai corrigir o grau de longe e o grau de perto. Essa é uma regra que vale para todo mundo? 100%. Então, todo mundo vai acabar usando óculos algum dia? Então, vai ter essa dificuldade. Se era míope, usou antes dos 40. Se não era míope, usou depois dos 40. Olha, a Silvia de Casa Caiada, doutora Edilena, ela pergunta o seguinte: de quanto em quanto tempo uma pessoa deve ir ao médico para examinar os olhos? Nós orientamos uma consulta anual, pelo menos uma consulta anual de rotina para um exame oftalmológico geral. Caso o paciente tenha alguma patologia mais grave, como um glaucoma avançado, aí o retorno deve ser mais breve, a cada 3 ou 6 meses. Mas na população geral, uma vez ao ano é suficiente. É suficiente. A Márcia, que mora lá em Abreu e Lima, ela pergunta o seguinte: é correto usar soro fisiológico gelado? O soro fisiológico gelado, ele dá um conforto para o olho. O problema do soro é quando se deixa ele aberto muito tempo. Então, o soro ele não tem conservante. Você abriu uma vez e fez uma compressinha gelada, ótimo. Abriu, deixa na geladeira, deixa em cima da pia do banheiro, vai usar por dias, por semanas, aí você está correndo um risco. Então, o ideal para aquele paciente que tem um ressecamento, que tem algum tipo de alteração na superfície, é usar um colírio lubrificante. Esse colírio lubrificante ele tem conservante, geralmente existem os sem conservantes, mas é uma outra categoria. Os colírios mais simples, mais comuns, eles têm conservante, e esse conservante evita a contaminação do colírio. E o soro não tem essa proteção. Quer dizer, eu não posso simplesmente, eu estou com uma coceira no olho, alguma coisa assim, eu vou na farmácia, eu queria um colírio. Esses colírios lubrificantes com conservante e sem vasoconstrictores podem ser usados à vontade. Não tem contraindicação. Aquele paciente que tem um olho muito seco e precisa usar mais de 6, 7, 8 vezes ao dia, o ideal é ele comprar esses colírios que eu falei, que são colírios sem conservante. Aí não é mais aquele frasquinho que todo mundo conhece, que abre a tampinha e pinga o colírio. São caixinhas que vêm em pequenos frasquinhos, chamados flaconetes. E esses frasquinhos aí sim você pode usar de hora em hora se quiser. Mas tem que ter uma recomendação médica ou não? Esse sim, porque como esse não tem conservante, corre o mesmo risco do soro. Mas é por isso que eles vêm em pequenos frasquinhos, que você usa naquele dia e joga fora. Usa naquele dia e joga fora. Então eles são descartáveis. Mas a maioria das pessoas não precisa desse tipo de colírio. A maioria das pessoas precisa de colírio com conservante sem vasoconstrictor. Os mais conhecidos colírios são aqueles colírios que deixam o olho branco. E esses colírios têm efeitos colaterais. E são os que as pessoas mais conhecem, que os balconistas mais oferecem. Pelo menos no passado, muito. Hoje em dia está melhorando isso. Que o paciente pinga, meu olho agora está clarinho. Esse colírio tem efeito colateral a longo prazo. Ele pode causar problemas no olho, chamado taquifilaxia, ou seja, o olho começa a criar resistência. E em alguns casos tem até relatos de aumento da pressão arterial, porque eles têm vasoconstrictor. O ideal é você usar um colírio que não deixe o olho branquinho, que é o sem vasoconstrictor. Esse colírio usado várias vezes, aí sim o olho vai clareando, mas não é aquele que você pinga uma gota e deixa o olho clarinho. Às vezes acontece assim, tem gente que tem mania de doença, está sempre prevenido, né? Tem um colírio na bolsa. E você fala assim, eu tô com uma no olho, meu olho está vermelho. Eu tenho um colírio, você pode pingar. E a pessoa... Lubrificante pode. O lubrificante contanto pode. Que não tenha o vasoconstrictor. Quer dizer, o vasoconstrictor, por que vende? É claro que pode ser utilizado, mas tem que ser utilizado com parcimônia. Você vai num casamento, vai num jantar importante, vai numa reunião, você pinga aquela gotinha, não tem problema nenhum. Para uso diário, tem que ser o lubrificante sem vasoconstrictor. E uma recomendação em relação ao soro, para quem já está acostumado a usar, que gosta de usar, é que compre frascos menores, para que use e acabando já repõe em seguida. Porque também tem um prazo de validade, isso, né? E você ficar dentro da geladeira, às vezes ele é aberto, que você não haver corta. Contaminação. Isso. Então, existe flaconetes também de soro que o paciente pode usar e depois descarta. Mas é importante, isso que ela comentou e você comentou também, da validade após aberto. Isso. Porque às vezes o paciente fala, eu estou usando esse colírio há 6 meses, tem lá dizendo que a validade é 2 anos, mas é 1, 2 anos, ele fechado. Ele aberto é 1 mês. O frasco do soro, ele é fechado, pode ter 1 ano e meio, 2. Ele é aberto 5 dias, 7 dias, 3 dias. Porque normalmente você corta lá a tampinha dele, ele fica, porque ele não tem uma coisinha para você lacrar, para você fechar. E mesmo que você coloque dentro da geladeira, está aberto. Porque ele foi feito para ser descartável. Para ser descartável, nem para ficar Por usando isso... em dosagens pequenas. Daí esses flaconetes, né? Exato. Olha, doutora Edilana, veja só. Vem de Gravatá. Kelly Silva pergunta o seguinte: o uso da maquiagem todos os dias afeta a visão? Principalmente nós mulheres. Não é que vai trazer riscos para a visão. O que é que a maquiagem pode fazer? Causar alergia,
paciente que tem blefarite, que é uma inflamação na base dos cílios, a maquiagem pode piorar os sintomas. Tanto que a gente até orienta assim, a questão do rímel, do lápis, que são as maquiagens que têm mais contato mais próximo com o olho, que elas sejam usadas com menos frequência. Mas o resto da maquiagem que é mais facial não vai trazer riscos para a visão, não. Às vezes a mulher vai passar o lápis da maquiagem, ela passa aqui por dentro, né? Isso é só uma questão assim, se ficar o olho vermelho é porque irritou, não porque vai trazer problemas com o futuro. Normalmente é a irritação que causou. Tem que ficar atento aos pacientes alérgicos, que têm quadro de conjuntivite alérgica ou outros tipos de alergia ocular, que aí esses sim devem fazer um uso mais esporádico mesmo da maquiagem. Doutor Fábio, às vezes nós estamos numa sala de aula na faculdade ou por uma palestra, lá o professor vai colocar lá o data show ou uma transparência. Diminuem-se as luzes, alguns alunos que já usam óculos sentam à frente. Mas quem não tem problema, pelo menos não está usando óculos, se sentar atrás. Aquela tela muito clara do data show, de uma transparência, isso prejudica? Não vai prejudicar a visão. O máximo que pode acontecer é ter um cansaço visual. Então as pessoas se perguntam, posso ler no escuro, posso ler no claro, posso ver a televisão muito próxima, que distância devo ficar da televisão? São cuidados que as pessoas devem ter para não ter esse cansaço. Quando você está num ambiente escuro, com a televisão, se for um filme que tenha muitas luzes, por exemplo, essa mudança rápida de iluminação causa uma constricção e abertura da pupila. Então, essa abertura, a nossa pupila, a íris é um músculo. Então, essa abertura, esse fechamento constante causa um cansaço. Isso em relação à iluminação. Se você está muito próximo, pode dar um outro tipo de cansaço, que é uma cefaleiazinha, uma dor de cabeça frontal. Então, pacientes que têm uma predisposição ao uso constante de computador, leitura prolongada, televisão, e podem ter esse sintoma, eles precisam de um óculos de descanso, que é um pouquinho diferente daquele óculos que a gente falou da vista cansada dos 40 anos. Então, esse óculos é um óculos do paciente jovem, ele enxerga bem de longe, enxerga bem de perto, às vezes tem meio grau de hipermetropia, 1 grau de hipermetropia, ele não sente falta daquele óculos, mas no final do dia ele tem dor de cabeça, ele tem cansaço. E está esgotado. Aí ele usa um óculos para descanso. Ele vai enxergar da mesma forma que ele enxergava sem óculos, só que não vai ter mais a dor de cabeça. Ok. Você passa muito tempo diante de um computador ou diante da televisão? No próximo bloco, você fica sabendo dos riscos que corre e o que deve ser feito. Não sai daí, eu volto logo. O ponto de vista de hoje pergunta, você tem cuidado dos seus olhos? Nós estamos recebendo 2 especialistas em oftalmologia, o médico Fábio Casanova e Edilana Sá. E eu gostaria de saber o seguinte, às vezes a gente usa óculos. Doutora, a senhora falou que pelo menos uma vez por ano a gente tem que passar pelo oftalmologista. E o óculos, ele tem validade também? Na verdade, não são os óculos que vencem. Pode haver uma alteração no grau, na refração do paciente que necessite de um ajuste dos óculos. E, na verdade, 1 ano é o período que o óculos pode arranhar, quebrar, e 1 ano também é o prazo que a gente deu para o novo retorno do paciente. Então, criou-se uma expectativa de que os óculos vencem com 1 ano, mas, na verdade, não é que ele tem prazo de validade. O problema é o paciente, que Exatamente. O grau dele, do problema que ele tem, é que pode aumentar, né? Normalmente aumenta. E que ele necessita de uma revisão em torno de 1 ano. Tá. E o óculos de sol? Como é que a gente faz para comprar esse óculos de sol? O principal do óculos de sol é que ele tenha um filtro contra a radiação ultravioleta. E ele pode ser uma faca de 2 gumes. É interessante usar óculos de sol para proteção das estruturas intraoculares do sol, só que se ele não tem esse filtro, ele passa a não só não tem benefício, como pode ter malefício à visão. Por quê? A nossa pupila é um músculo, como eu comentei, e ela fecha com claridade. Quando a gente está no sol, o olho, para se proteger, ele vai fechar esse músculo para entrar menos claridade e vai ter menos radiação. Se você coloca um óculos escuros aqui na frente, o olho vai pensar que está num ambiente mais escuro, ele vai dilatar a pupila. Se esse óculos não tem filtro, vai entrar toda a radiação ultravioleta no olho. E a catarata e a degeneração macular
relacionado à idade, são duas doenças multifatoriais, tem várias causas, mas o sol acelera esses dois processos. Então, a gente que vive numa cidade ensolarada, a exposição ao sol ao longo de toda a vida pode prejudicar. Pode prejudicar. Às vezes, por exemplo, e isso até acontece comigo, saio muito cedo de casa e quando o dia está muito claro e o sol já um pouco forte pelo horário, você vem e os olhos, a tendência é querer fechar, porque você não está aguentando a claridade. Isso. Então, a pessoa tem que usar logo cedo, logo pela manhã, um óculos de sol. Isso, e justamente os olhos tendem a fechar pelo motivo que o Dr. Fábio estava explicando, por essa constricção da pupila, para tentar barrar a entrada dessa claridade, dando uma certa proteção ao sol. É um efeito acomodativo. E a pessoa, para comprar esse óculos de sol? Tem nada, porque hoje a gente vai à praia, ou a gente anda na rua, né? Até pelo clima, no local onde felizmente, vivemos, se vende óculos de sol assim, felizmente a gente fez um trabalho lá, eu morava em São Paulo, na Escola de Medicina, e a gente levantou óculos de camelô e alguns locais, vendas públicas e calçadas, e a gente detectou que de 85% a 90% desses óculos já tem esse filtro. Então, até os óculos ruins são bons. Isso vamos dizer, um conforto para a gente. Pelo menos em São Paulo. Cada pesquisa aqui em Recife. Teria que fazer isso daí. De qualquer forma, a gente tem aparelhos que medem esse filtro. São aparelhos gratuitos, que muitas óticas têm, a gente lá na clínica tem, o paciente não precisa nem marcar consulta. O paciente leva o óculos escuros lá, a gente verifica se tem a proteção adequada. Se não tiver, caso tenha comprado no local uma procedência confiável, a gente dá uma cartinha para a ótica trocar o óculos. Se for na praia ou no camelô, ele vai perder o óculos. Aí é complicado. Bom, agora a gente vai querer saber assim, algumas dicas, né? No finalzinho do primeiro bloco, o senhor já falava assim, da distância, de repente, vou assistir a televisão. Tem gente que já amanhece o dia diante de um aparelho de TV e passa o dia todo. Existe uma distância, a gente deve assistir televisão, por exemplo, à noite, tem que ter uma luz acesa, não tem? Tem gente que só gosta de assistir televisão no escuro, né? Qual que é a dica? Como é que deve ser o comportamento? Tem que ter uma distância confortável para não ter esses sintomas de cansaço visual, que é a cefaleia frontal no final da atividade. Uma distância confortável, 2, 3, 4 metros é suficiente. Mas a minha sala é pequena, é mais comprida, mas não é tão larga e a televisão está numa posição que eu não posso sentar tão distante, tudo bem. Ou então uma televisão imensa, grande demais para o ambiente, né? Tudo isso influencia. Influencia. Agora, a luminosidade tem a ver com aquele negócio do músculo que eu falei. Se você vai ver um jogo de futebol ou uma novela, algo mais calmo, que não haja tanta mudança de iluminação assim, aquele fundo verde do jogo de futebol, por exemplo, é a mesma iluminação. A pupila vai variar menos. Num filme de ação que tem explosão, e no escuro, claro, e tem uma incidência maior desse tipo de alteração, a chance de ter um cansaço é maior. De qualquer forma, são sintomas, isso não é doença. No máximo o paciente vai ter desconforto, mas ele não vai causar um problema para o olho. Ele vai dormir e no outro dia ele está bem. Aí ele pode, por exemplo, aquele que está diante de um computador, que em função até do trabalho dele, ele passa longo período diante da tela, aí daqui a pouco ele está assim, nossa, o olho está ardendo. Isso. O que fazer? Normalmente esse tempo prolongado de uso da tela do computador traz sintomas de olho seco, que justamente o ardor, a vermelhidão, que é a hiperemia. Então, este desconforto, a gente orienta que o usuário do computador ele faça pausas regulares, desvie o olhar da tela, olhe para um ambiente que não tem tanta luminosidade, a gente olhe para desviar o olhar e usar as lágrimas artificiais quando esse desconforto realmente incomodá-lo. Essa mesma dica vale porque hoje é uma febre, né? A tecnologia, ela é maravilhosa, mas você vai em determinados ambientes, está todo mundo ali no seu tablet, né? No seu notebook, ou então no telefone, né? Passando mensagens, e às vezes são aparelhos pequenos e você está forçando a sua visão. E é o tempo todo isso. Esses aparelhos, eles vão dar mais o sintoma do cansaço visual, que é a dor de cabeça, mas eles dão menos o ressecamento. O que aconteceu no computador? Por que não acontecia antes? Há 2000 anos o homem lê, mas a leitura geralmente ela é num local mais embaixo, como é o tablet, como é o celular. Quando a gente olha para baixo, a nossa pálpebra ela cai um pouquinho, então a área exposta do olho é menor, a evaporação da lágrima é menor. A gente pisca menos quando a gente está lendo, e isso sempre aconteceu.
A frequência do piscar é cerca de 1/3 da frequência normal que nós temos por minuto. Só que no computador, geralmente a tela está no mesmo nível do olhar. E aí você eleva a pálpebra, a área exposta é muito maior. Então você está piscando menos com a exposição maior. E além disso, geralmente quem trabalha com todo trabalho em lugar com ar-condicionado. Então o ar-condicionado diminui a umidade do ar. Então você tem um lugar mais seco, piscando menos, com evaporação maior. Aí sim você tem o ressecamento. Então no computador é mais comum o ressecamento do que no tablet e no celular. No tablet e no celular, o paciente que trabalha muito com o tablet, ele vai ter a dor de cabeça no final do dia, mas geralmente ele não tem o olho seco. A não ser que ele já tivesse com um livro normal, porque o livro também está nessa posição. Quer dizer, não há o problema, por exemplo, dessa sequência, de se tornar uma rotina, você está ou no tablet ou no computador e com o tempo isso acabar se transformando num problema de saúde para os seus olhos. É uma fadiga, né? Chama-se ergonomia isso. Então, o jeito que a gente senta, a coluna, o quadril, a posição do braço, você pode ter tendinite, lesão por esforços repetitivos, pacientes que trabalham com caixa de banco, digitadores, começam a ter esse tipo de problema, o olho é a mesma coisa. Então, claro que qualquer músculo, qualquer órgão afetado por um trabalho repetitivo, ele vai ter uma fadiga, vai ter um cansaço no final do dia. Existem muitas mães que têm a preocupação com os filhos. Está vendo televisão muito perto, afasta, já ficou muito tempo. Existe, principalmente quando a gente fala em criança, existe um tempo assim de que, não, é 1 hora só diante do computador, porque você já tem, digamos, mais 1 hora, 2 horas do filme, do desenho animado que você quer assistir, da sua programação, para a criança não ficar muito tempo e logo cedo não ter que depender de usar óculos. Na verdade, essa recomendação não é baseada em horário. É uma questão mais educacional, que a mãe vai dividir o horário da criança de acordo com as suas atividades. E o desconforto que a proximidade da televisão traz também refere-se ao olho seco, aos sintomas de olho seco. Só que um alerta que, se a criança estiver assistindo a televisão muito próximo, o alerta que a mãe deve ter é realmente ver se essa criança não tem um problema refracional, se ela não necessita de óculos, se ela não tem um desvio ocular que esteja dificultando ela enxergar a televisão numa posição mais adequada. Então, pode ser um alerta para os pais procurarem o oftalmologista. E às vezes a criança que está assistindo a programação, a televisão muito próximo, até mesmo no computador, a dificuldade de enxergar, ela acaba acarretando outros problemas. Se for uma criança na idade escolar, ela pode começar a ter dificuldades para aprender, nota baixa, e até se descobrir que se trata de um problema de visão, já se passou muito tempo. É fundamental, isso que ela tinha comentado em relação ao acompanhamento anual, é fundamental esse início ser feito no recém-nascido. Existem avaliações a serem realizadas no recém-nascido e a gente faz o teste do olhinho hoje em dia, que a gente evita muitas doenças congênitas, catarata congênita, glaucoma congênito, detecta algumas alterações intraoculares, infecções intraoculares, malformações. Ali a gente já consegue minimizar muito um problema futuro. Quer dizer, no recém-nascido. No recém-nascido. Os primeiros 2 meses, não precisa ser na maternidade ainda. Os primeiros 2 meses, geralmente oriento após as primeiras vacinações. A mãe não precisa levar ele com 5, 10 dias de vida no consultório, a não ser que tenha sido orientada por um pediatra, o paciente ficou internado na UTI, alguma coisa assim. Uma criança a termo, que nasceu saudável, ela pode fazer o exame nos primeiros 2 meses. A partir daí é interessante ela fazer, geralmente eu recomendo fazer no 6º mês para ver a fixação ocular. Isso que ela comentou do desvio. Não é incomum crianças, adolescentes, até adultos descobrirem que tem um olho mais fraco que o outro e aí perguntam, doutor, o que é que eu posso fazer? Não tenho o que fazer, mas nessa faixa etária teria que ter feito. Então o nosso olho se desenvolve dos 0 aos 6 anos de idade. O que ele aprendeu a enxergar até os 6 anos é o que vai ficar para o resto da vida. Então se um paciente tem um olho 100% e outro 50%, aos 15 anos, 20 anos, vai continuar 100%, 50%. Se a gente descobre isso com 1, 2, 3 anos, a gente consegue estimular aquele olho para tentar deixar os dois com 100% de visão. Então é importante, mesmo sem sintomas, as mães, os pais levarem os filhos ao oftalmologista anualmente nessa faixa etária, até completar 5, 6 anos de idade, para a gente ter certeza que os 2 olhos alcançaram 100% de visão, aí sim a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Existem alguns mitos na oftalmologia que as pessoas assim têm que acabar com isso porque está errado, o certo é esse ou não há algum problema? Na verdade, existem más práticas, como o paciente pingar dipirona no olho porque acha que vai aliviar a dor, dipirona. Leite materno, que pingam no olho, pingam no ouvido, acha que vai tratar a inflamação e infecção. Então, isso não tem sentido, não deve ser usado.
Na verdade, esses são dois mitos bem frequentes, principalmente nas emergências oftalmológicas. Já chegou casos de pacientes usar urina para conjuntivite. Então, outro alerta que a gente dá, que a gente vê muito na emergência oftalmológica lá na Fundação Otínio Ventura, são soldadores que não usam óculos de proteção. Então, é frequente haver a queimadura da córnea, presença de corpo estranho, a limalha fica aderida à córnea. Então, a gente orienta que eles usem óculos de proteção, equipamento de segurança é muito importante. Eles referem, eu não estava usando, não era que eu que estava soldando, eu estava do lado, ou então foi só uma besteirinha, mas independente do trabalho que ele faça, é importante que ele use esse equipamento de proteção. Tá. Um telefone para contato, porque quem está em casa que tiver mais dúvidas, né, lá da Fundação Otínio Ventura, onde a senhora trabalha. Podem ligar para o 3302-4300. Vamos repetir? 3302-4300. E doutor Fábio, um telefone de contato e as últimas considerações do senhor. Contato 3366-2888, lá no Memorial Oftal, Memorial São José. Outras considerações, além do mito, gostaria de falar também que ler no ônibus ou dirigindo ou no carro não vai descolar a retina, que também é um mito. Exato. E usar ou não usar óculos não vai aumentar nem diminuir o grau. Muita gente fala, meu filho, você não usou, o seu grau aumentou por causa disso. Para não culparem os pais não se culparem porque o grau do filho aumentou porque ele não usou o óculos. Ok, gente, muito obrigada. E o Ponto de Vista chega ao fim. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma excelente noite de sábado, um ótimo domingo e a gente se encontra aqui no final de semana que vem. Até lá!